Olá, nós estamos de volta com a sala de entrevistas de hoje. Hoje o tema é recomeçar, porque muitas pessoas vivem um recomeço e, claro, existe ninguém que nunca passou por um recomeço. E a Vanessa é uma dessas pessoas. Ela precisou recomeçar e viveu a restauração do casamento dela. Mas antes disso, ela estava contando como foi difícil esse processo, como foi passar por isso. Seja bem-vinda novamente, Vanessa. Vamos continuar o nosso bate-papo. Obrigada, Valerie. Muito bom estar aqui. A gente estava falando sobre a história dela, ela contou no começo que passou por vários momentos de depressão, teve um problema no casamento e chegou um momento que não aguentava mais. E quais eram os conselhos que vinham durante essas crises conjugais, Vanessa? Então, né, como eu disse antes, poucas pessoas sabiam do que a gente estava passando, né? Uhum. Mas a maioria delas aconselhava a separação, né? Que era melhor separar. Inclusive, eu procurei, né, ajuda, né, de uma pessoa, de uma outra congregação, que quando eu contei o que estava acontecendo, a orientação foi separação. É melhor Nossa. separar do que continuar, né? Então, já estava tudo ali turbulento, né? E aí, quando vinha, né, as poucas pessoas, né, que eu procurei com essa orientação, você chega a pensar, né? Realmente não tem saída, porque se eu procurei uma ajuda e a ajuda falou que eu tenho que separar, Sim. obviamente é melhor separar, né? Se ele que entende tá falando isso, né? Pois é. Exatamente. E você não tomou essa decisão. O que que fez você tentar de novo? Então, olhando como eu disse, né, eu pensava muito na Maria Vitória, né? E nessas conversas, assim, que as poucas conversas que eu e o meu esposo tentava ter, a gente pensava, né, será que a separação é a melhor forma, né? Então, em um dos dias, né, de discussão ali, meu esposo saiu, tinha uma pessoa que trabalhava com ele, né? E a pessoa percebeu que ele estava, né, passando por dificuldades e convidou para ir para a igreja. Na verdade, ele fez vários convites, mas nenhum o meu esposo aceitou, né, ir Uhum. para a igreja. Ele sempre é, escondia, mas ele não me contava. Até um dia eu chegar na empresa e a pessoa fazer o convite para mim, né? Olha, eu já convidei ele várias vezes, ele não aceitou, agora eu vou falar para você e para ele junto, que a gente está começando uma campanha na igreja, se vocês podem ir. E aí eu aceitei de cara, meu esposo não gostou, né, que eu aceitei, mas daí foi aí que a gente recebeu o convite. Mas depois de tantas tentativas, o que era mais uma vez, né, Vanessa? Porque às vezes a pessoa ela tá tão cansada, mas e se a próxima vez for o ponto de virada, realmente o momento que tudo vai acontecer? E aí você aceitou esse convite e foram no dia, foi? Então, quando a gente chegou em casa, daí meu esposo, né, meio nervoso ali que eu tinha aceitado esse convite, né, até porque a gente nunca pensou, Por livre e né, espontânea isso. pressão. Aí ele me olhou, assim, eu lembro muito, assim, forte o olhar dele, né, que ele falou pra mim, Vanessa, essa é a última tentativa. A gente já tá aí, né, tudo desgastado, enfim, você aceitou, eu vou ir, mas é a última tentativa. É a última vez que a gente vai tentar fazer algo pela nossa família. E foi a última E tentativa. foi a última tentativa para a glória do Senhor. Amém. E como que foi esse encontro, esse culto? Vocês chegaram assim receptivos? Como foi a primeira impressão? Olha, eu lembro até hoje, né? Até me emociono, né, quando eu falo disso, porque eu me lembro da recepção, né? A alegria dos irmãos, né? A forma, assim, sabe? Não aquela quando você chega num lugar que você é um estranho chegando no lugar, não, né? Uhum. Como se a gente já convivesse com aquilo, sabe? Nos recepcionaram, nos colocaram para sentar. E eu me lembro, assim, que eu já recebi um toque de Deus já no primeiro momento, ali na abertura do culto, né? No louvor, né? Lembro até hoje, né? Da irmã cantando, né? Quando eu fecho os meus olhos, eu consigo ouvir ela cantando, né? Então, foi na campanha dos mergulhos de Namã. Ficou muito forte, né, para mim isso, porque eu ali naquele momento, Deus já começou a trabalhar na minha vida. Então, ali eu fui convertida nesse primeiro culto, né? Uhum. Diferente do meu esposo, que foi um pouco mais resistente a isso. Mas ali foi o meu momento, o momento que eu encontrei Jesus. Nossa, e como o ambiente, né, a recepção faz diferença, que muitas vezes a gente já vai meio acanhado, arisco no lugar,
pensando, meu Deus, mas com quem que eu vou falar? Como que vão me olhar? Olha como eu tô vestida, olha como que eu falo, olha como que é a minha vida. Mas Deus, quando nos encontra, Ele não olha para nada disso. Ele encontra uma criatura que precisa de salvação para se tornar um filho, né? Exatamente isso. É, o meu esposo, na hora, quando foi chegando o momento da gente ir, aí ele falou assim, como que a gente vai chegar? A gente não vai, vamos conversar, vamos sentar onde? Vamos combinar. Vamos sentar bem lá atrás, porque daí se eu não ficar confortável, a gente pega e sai e ninguém vê, né? Sim. Mas é exatamente isso que você falou, Valerie. Quando Deus faz a obra, Ele faz por completo. Porque eu cheguei ali, né, eu só via o amor das pessoas, sabe? O que eles tinham para me dar de bom, sabe? Eu não olhei para nada que eu não conhecia ninguém, eu não tive vergonha, né? Tanto que eu chorei o culto inteiro, né, desmanchei ali, não vi ninguém me olhando, me julgando, foi acolhedor mesmo, foi a forma que Deus usou para me tirar daquilo que eu estava vivendo, né? Para realmente recomeçar. E foi o primeiro culto, mas foi uma largada, teve um processo depois. Esse processo foi longo? Como que foi o trabalhar de Deus no casamento de vocês? É exatamente isso, né? Foi o pontapé inicial, né? Como eu disse, para mim já foi no começo, né? Mas para o meu esposo não. Então, eu senti já que a minha vida mudou. Eu senti que eu precisava recomeçar, mas recomeçar do zero, mudar tudo, né? Não só ir fazendo da forma que eu fazia, esconder ali, né? Tapar Sim. aquele buraco. Meu esposo foi um pouco mais resistente, então toda vez que chegava o dia de ir para o culto, vamos para a igreja de novo? Mas de novo, tem que ir na quarta e tem que ir no domingo. Nossa, não, vamos só um dia, né? Então, foi um processo. Então, a gente ia, né, nessa campanha dos mergulhos de Namã, foi realmente assim, cada culto que a gente ia sendo tratado para alguma coisa, né? Hoje trata isso, amanhã trata aquilo, né? Então, toda vez que a gente ouvia a palavra ia tratando, né? Ia curando as feridas que ali estavam guardadas, né? Coisas de quando a gente era criança, né? Adolescência, coisas que a gente vivia, coisas que a gente viveu, até no próprio casamento, as palavras, as feridas, né? Aquilo que que a gente guarda no coração, né? Então, cada vez que a gente ouvia a palavra, a gente era tratado, né? E aí começou que ele também, né? Eu orava, inclusive no encontro de mulheres é muito claro, eu lembro de uma imagem de um encontro que eu fui, que eu sentei e eu pensei, meu Deus, né? Quando que eu cheguei, né? As irmãs estavam na organização, eu tinha ido de carona e eu fiquei ali um tempo sozinha na igreja, né? Sozinha, eu digo, enquanto elas organizavam, eu estava ali sentada, eu pensando, né? Um dia eu vou ver o meu esposo, né? Aqui junto comigo, vendo ele ouvir e entender a palavra, né? Até uma irmã veio, conversou comigo, falou, não, olha, vai com calma, que Jesus já está fazendo a obra. Se vocês vieram é porque ele vai fazer a obra, né? Sim. E aquilo deu um refrigério no meu coração, né? E hoje estar aqui contando o testemunho, né? Isso não faz tanto tempo, não é, Vanessa? As pessoas pensam que a história é de 20 anos atrás. Não. Foi há pouco tempo, né? Isso, quase 4 anos. Sim, isso, né? recente. Isso mesmo. Então, como eu estava falando, a gente começou aí, né? Jesus começou a tratar, o William começou a aceitar, né? Mais ou menos 1 ano que a gente estava congregando. Foi numa Santa Ceia. A gente foi, ceiou. E aí, Deus falava muito forte no meu coração. Perdão, né? Confessar, você precisa confessar e você precisa perdoar, né? Tem coisas aí que precisa ainda, né? Que vocês não trataram, né? Vinha muito forte. Eu me lembro, inclusive eu tinha ouvido uma palavra uns dias antes, né? De uma campanha que teve na igreja, né? Que o pastor falava que era necessário. Tem coisas que a gente precisa falar, que não é só pedir perdão para Deus, mas que a gente tem que falar para a pessoa, para ser curado daquilo, né? E aquilo a gente, né, eu ceiei e saí, e aí eu lembro que a Maria dormiu de noite, e eu cheguei, né, meu esposo estava ali organizando a casa ali, eu desci, e eu falei, William, nós precisamos sentar e conversar. Ele me olhou assim, nossa, é tão sério? Eu falei, é sério. Eu falei assim, eu fiz coisas, eu tive práticas que eu preciso confessar. Falei assim, porque senão eu não estou sendo certa. Falei assim, eu não estou fazendo o processo certo. Como que eu vou recomeçar, reconstruir se essa parte está ficando, né? Ele falou, então vamos sentar.
E naquele momento, né, eu falei tudo. Desde o primeiro dia do nosso namoro, né? Coisas que eu tinha feito, coisas que eu tinha praticado, né? Pedir perdão por palavras, por atitudes, né? E ali eu me expus toda a minha vida, sabe? Ficou assim transparente. Da mesma forma ele fez, né? Sim. Ele fez comigo e ali a gente se abraçou e a gente perdoou. E aí ali eu vi que realmente era um recomeço para o nosso casamento, para nossa família e para nossa vida, né? E eu senti aquele refrigério, sabe? Aquela paz que vem de dentro mesmo e que a gente estava apto a seguir na nossa vida com Cristo. E como isso é valioso, Vanessa, que você está contando, porque muitas pessoas querem recomeçar, mas simplesmente querem deixar tudo escondido, né? Não, vamos ignorar isso daqui, deixa isso para lá, já passou, isso é passado. Mas aí o recomeço, ele precisa que seja completo. Sem nenhuma mágoa, sem nenhuma ofensa, nada que ficou no passado pode interferir no recomeço, porque senão você não está recomeçando. Exatamente. Né? A gente está simplesmente ignorando o que aconteceu. E essas feridas que ficam, se elas não são curadas e se a roupa suja não é lavada, Exatamente. ela vai continuar cheirando mal, né? Exatamente. E assim, outra coisa bem importante, que eu acho que é importante ressaltar, Valerie, que o nosso Deus, ele não é um Deus acusador, Sim. né? Que além de você pedir perdão, né, para a pessoa que tá ali com você, além de tudo isso, você tem que se perdoar, né? Você tem que se permitir e entender que aquilo que ficou para trás ficou. Se você tinha alguma prática, né, que não fazia jus, né, com o que você quer viver, a partir do momento que você tirou isso da tua vida, você se arrependeu e pediu perdão, é uma vida nova. Né, o Senhor não fica lembrando, ou te punindo, né? Exatamente. Então, é muito importante, porque eu vejo que tem muitas pessoas que sofrem com isso, né? Que ficam assim, mas eu não posso ir lá na igreja, porque eu sou um pecador, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, né? Nossa, eu tentei tirar a minha vida, como é que eu vou ir lá? Eu nem pensei na minha filha. Não, Jesus é amor, né? Se ele te perdoou, isso ficou para trás, né? E se fosse assim, ninguém poderia estar na igreja, só o único que poderia seria Jesus. Exatamente. E ele nos recebe, né? Temos que pensar que a misericórdia de Deus, o amor de Deus, ela vai muito além do que a gente imagina. E os pecados, eles estão ali para ser perdoados, não ficarem sendo lembrados, né? Exatamente. E depois disso, como que foi no casamento de vocês? Lavaram a roupa suja, resolveram e seguiram em frente? Exatamente. E aí Deus começou a fazer a obra, né? Inclusive, eu lembro a primeira vez que eu fiquei em casa sozinha, né? Porque eu ficava muito perturbada quando eu tava em casa sozinha. Eu até escrevi uma mensagem pro meu esposo. Eu falei assim, olha, eu tô aqui, eu parei, fiquei sem fazer nada. Eu falei assim, a paz que eu senti no meu coração não tem explicação do momento assim quando eu percebi, sabe? Que foi... Você achava que seria um gatilho para você? Isso, eu pensei, olha, eu tô aqui sozinha, eu não tô assistindo televisão, eu não tô no celular, eu literalmente tava sem fazer nada. E a paz me consumia, eu conseguia olhar para minha casa, eu conseguia, sabe, olhar para tudo aquilo que eu tava vivendo e eu falei, Senhor, né? Eu tenho uma casa, eu tenho uma família, eu tenho um lar, né? E a partir disso, assim, a gente só foi vendo a melhora, sabe? Eu fui vendo que a gente ficava feliz de estar junto, a gente queria estar junto, sabe? Eles estavam, cada um fazendo as suas atividades. Eu estou com saudade. Coisa que antes era quanto mais longe, melhor, né? Sim. Ver a nossa filha vendo, né? Isso, todo o processo acontecer, ela vendo a gente conseguir se dar um abraço, se dar um beijo, pegar na mão e ir para a igreja. Eu consegui ver, né? Eu lembro que a Maria Vitória olhava, né, as novelas da vida real, né, quando a gente estava assistindo o Missionário, e ela dizia, um dia nós vamos contar a nossa história. E contou, ela apareceu. Então, que bênção. É maravilhoso poder ver o que Deus pode fazer, né, na vida, principalmente quando, né, começa com a nossa e se estende para a nossa família, né? E olha que interessante, Vanessa, não foram os problemas que se resolveram, né? Os problemas financeiros, as coisas à nossa volta. A gente melhorou de casa, a gente melhorou de carro, a gente mudou isso, mudou aquilo, nós tivemos um filho. Nada disso foi o que resolveu. O que mudou foram vocês. Exatamente. O olhar de vocês mudou, a alegria de vocês mudou. E com Jesus, as coisas ficaram diferentes, porque com certeza hoje você pode dizer, as aflições continuam. Exatamente. Mas a diferença é como você enfrenta, né? É isso mesmo, Valéria, isso é muito importante falar, né?
que os problemas, eles não saem, né? Não acontece, não tem uma varinha mágica que vai lá, ó, dificuldade financeira, saia, né? Não, né? Inclusive, depois disso, a gente passou por milhares de outros problemas, inclusive doença na família, coisa grave. Imagina, minha mãe teve um AVC, né? Sim. Se fosse antes, eu teria morrido ali na hora que eu soube a notícia. Não, o olhar, a percepção das coisas muda quando Jesus é o centro, quando Jesus é o caminho, né? E ele dá a vitória, né? Exatamente. A gente mudou totalmente a forma de agir e pensar, né? Como família. É por completo. E o William, seu marido, quando foi que você viu o quebrantamento, a primeira atitude que você viu? Não, pera, isso tá diferente, ele não era assim. Você tem uma lembrança disso? Eu tenho a primeira vez que ele chamou a gente para orar, né? Nossa. Que eu, assim, eu falava sempre para ele, amor, a gente precisa orar, né? A gente precisa ter essa comunhão com Deus. Ah, sim, eu oro, ele dizia, né? Ah, eu oro de manhã quando acordo, não sei o quê, não sei o quê. Aí teve um dia que ele chamou a gente para orar, sabe? E ali ele começou a falar, assim, né, do jeito dele, falar da palavra, e ali eu vi, né? E a primeira vez, assim, que eu vi ele louvando na igreja, né? Porque ele era muito tímido, muito envergonhado, sabe? Ele tinha vergonha de se soltar, que, ai, vão ficar olhando, né? Então, esses foram os primeiros marcos, assim, que eu vi que estava acontecendo a transformação na vida dele também. E eu conheço os dois e olha, ela falar isso pra mim é uma surpresa, porque eu já vi o William ali pregando, falando com as outras pessoas, cumprimentando todo mundo, ele é muito simpático. Eu ia falar assim, ele tímido? É só Jesus mesmo. É isso mesmo, assim, em questão de orar, assim, alto e louvar, eu lembro que às vezes eu abria o olho, né, eu olhava assim, né, pra ver, ele tava ali, né, só meio assim, tipo, eu não vou fazer isso, daí, e hoje eu vejo ele, às vezes, né, louvor animado, ele pulando lá, né. Deus faz a obra completa. Amém. Viu, Vanessa? E a gente veio trazendo esse testemunho aqui no programa, porque tem um convite especial também para a gente fazer nesse sábado, que muitas pessoas ficam esperando a hora certa de recomeçar, de tomar uma atitude. Mas hoje pode ser uma decisão, não é mesmo? O que tem hoje que pode fazer essa pessoa recomeçar? Então, como eu estava falando, né? Eu acho assim, como você disse, não tem ali uma hora certa, essa hora que a gente espera. Mas, quando a gente aceita, né, que a gente precisa de ajuda, eu acho que é o ponto de partida, né? Que você olha para a tua vida, né? Você vê que você não tem mais saída, mas que você enxerga que tem alguém que pode te ajudar. No meu caso, foi um simples convite que mudou a história da minha vida. Naquele dia, eu disse sim para um convite de um irmão que veio, né? Quantas outras vezes ele tinha convidado, né? O meu esposo, ele tinha ocultado de mim. Mas naquele dia, eu disse sim. E eu aceitei a, pelo menos, ver o que tinha lá. Eu não sabia. Não sabia como era, não sabia o que eu ia ouvir, não sabia o que ia ter lá. Mas eu fui, né? Então, eu fui lá para ver o que ia acontecer. E foi aí que mudou a história da minha vida. Com certeza. E hoje a gente tem um simples convite para fazer para vocês. Se você quer recomeçar, hoje tem o Encontro das Mulheres que Vencem. A Vanessa até contou que ela chegou aí num Encontro das Mulheres e pedia a Deus esse recomeço também, né? Essa pode ser a chance dessa mulher recomeçar, né, Vanessa? Qual que é o horário? Quem quiser ir, como que faz para chegar até lá para poder participar? Então, é o Encontro das Mulheres que Vencem, né? Da nossa igreja, que vai acontecer nesse sábado, dia 1º/8, às 4 da tarde, né? Então, se você se encontra, né, não sei se da mesma forma que eu me encontrava, né, ou parecido, ou conhece alguém que passou por isso, venha até a igreja, vai ser uma bênção, né? Venha recomeçar, deixa Jesus tratar as suas feridas, porque Ele é o único que consegue preencher aquele vazio que a gente tem lá no coração, né? Que muitas vezes a gente tenta tapar com outras coisas, mas Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E se Ele fez a obra na minha vida, Ele pode fazer na vida de milhares de outras mulheres que nos assistem hoje. É isso, a Vanessa é um exemplo do que Deus faz, a vida dela é a prova viva disso, da sua família, e eu queria agradecer mesmo, Vanessa, por ter aberto seu coração, ter vindo aqui. Eu sei que muitas vezes a gente pensa, poxa, eu tô me expondo, né? Tô expondo a minha história, mas quando a gente conta
vida que a gente tem hoje, as pessoas olham e falam, nossa, não acreditava que você passava por tudo isso. Porque a alegria verdadeira a gente encontra em Deus, né? Isso, exatamente. Imagina, Valerie, para mim foi um prazer. É sempre muito bom, né? Já tinha falado para ti que é muito bom poder contar esse testemunho. Assim como eu falei, que um dia eu olhava e pensava, um dia vai ser o meu testemunho. Para a graça de Deus, hoje é o meu testemunho, né? Uhum. Então, a gente não pode esconder aquilo que Deus faz na vida da gente, porque às vezes a gente, né, olha de fora e não consegue, mas aí você vê alguém que passou por aquilo, vê uma história parecida e consegue ver um recomeço, um Sim. início, né? Então, o testemunho, ele é para isso, né? Ele é para trazer esse refrigério, é para convencer, né? Porque quem convence é o Espírito Santo e nada melhor do que a gente mostrar aquilo que a gente viveu, né? Com certeza, é isso aí. Se esse testemunho falou com você e você quer hoje recomeçar, não deixe de participar do Encontro das Mulheres que Vencem, às 16 horas. O endereço está aparecendo aqui na tela, aqui em Pato Branco. Você vai encontrar mulheres dispostas a te ouvir, a te abraçar, a te acolher neste momento. E tudo que você precisar de ajuda, saiba que o Senhor está com você e a igreja também pode te ajudar. Eu agradeço de verdade, já agradeci a Vanessa pela presença, pela entrevista, e eu agradeço também a sua companhia. Eu espero que esse testemunho tenha abençoado a sua vida. E eu também te vejo no próximo programa. Até lá!